Olá, graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E é um enorme prazer estar com você em mais um momento para comentarmos, falarmos sobre a gloriosa e poderosa Palavra de Deus. E a Palavra de Deus no Salmo 34, no verso 8, diz o seguinte: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. A bondade de Deus. É esse o nosso assunto do dia. Faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Deus, ele se deleita em comunicar a sua generosidade, a sua bondade. Deus se deleita, ou seja, Deus se agrada do clamor dos homens por sua bondade. E Deus se mostra desejoso em conceder as coisas que os homens lhe pedem. O seu prazer em demonstrar a bondade é muito maior do que o nosso prazer em receber a bondade de Deus. Sabe? Essa bondade, ela pode ser vista nas obras que ele fez, no amor que ele tem manifestado pela humanidade, ao criar, sustentar e oferecer reconciliação em Jesus Cristo, o seu Filho. Deus é bom por sua própria essência. Deus é todo bondade. Ele é bom em sua própria essência pelo fato de que ninguém ser a causa, ser o motivo dessa bondade. Bondade de Deus, essa sua bondade não é uma qualidade, mas é a própria natureza, é a própria essência de Deus. E essa bondade de Deus, ela é infinita, ilimitada, eterna e abundante. A bondade do Senhor, ela é constante, ela é imutável, não sofre alteração e nem mudanças. O Senhor nos criou pela sua imensa bondade e nos redimiu em Cristo. Portanto, Deus é sempre bom. Ele nos ama, apesar das nossas falhas e pecados. Ele continua sendo sempre bom. Lembrando que Deus não concorda com nossos erros, Deus não aceita os nossos erros, Deus não aceita nossos pecados, Deus odeia o pecado. Mas o Senhor ainda nos ama, o Senhor é bondoso, Ele exerce a sua benevolência, Ele exerce a sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque Ele é bom. Ele sempre nos concede uma nova chance, uma nova oportunidade de nos aproximarmos dele com o coração quebrantado, com o coração sincero, a fim de que nós possamos clamar a ele por misericórdia e perdão. E ele então manifestará em maior intensidade essa sua benevolência, essa sua bondade para conosco, para com aqueles que se arrependem verdadeiramente de suas falhas perante esse Deus glorioso e maravilhoso. Deus nunca foi mais ou menos bondoso. Ele é bom e Ele é bom o tempo todo. E para concluirmos essa breve mensagem, nós queremos dizer o seguinte, que Deus em sua bondade tem realizado coisas maravilhosas, coisas tremendas em nosso favor. A palavra de Deus diz no Salmo 116 que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que o salmista faz. Ele para, analisa, reflete tudo o que ele já tem vivido, ele analisa toda a sua experiência de vida e ele conclui que Deus é bom, que Deus o tem abençoado. Independente do seu comportamento, independente dos seus atos, Deus tem manifestado a sua graça, a sua benevolência, a sua bondade, a sua misericórdia sobre a sua vida.
E o salmista ele fica constrangido, de certa forma ele se constrange. E então ele faz a pergunta: o que darei eu ao Senhor? Como retribuirei ao Senhor? Como manifestarei a minha gratidão ao Senhor em razão de todos os benefícios que Ele me tem feito? Se nós formos sinceros também e pararmos e analisarmos, nós veremos que Deus tem sido bom, Deus tem sido benevolente para com as nossas vidas. Portanto, não há mérito nenhum em nós, nem há nada que façamos para merecer a bondade de Deus. Toda a expressão do amor, misericórdia e favor merecidos vem de Deus a nós de maneira gratuita. Ele, Deus, Ele mesmo pagou o preço pela nossa felicidade. E então, assim sendo, Ele nos concede gratuitamente o seu amor, sua misericórdia, as suas bênçãos e a sua bondade. E essa bondade, ela tem se manifestado, ela se manifesta como reconciliação, como perdão, como salvação e vida eterna em Jesus Cristo. A maior expressão de amor de Deus e a maior manifestação da sua bondade nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada. E se existe um versículo bíblico que resume isso, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que morresse em favor da humanidade. Portanto, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. Em Cristo Jesus, nós obtivemos o perdão. Em Cristo Jesus, nós temos a salvação. E em Cristo Jesus, nós também temos a vida eterna. Portanto, Jesus Cristo é a maior manifestação, é a maior expressão do amor e da bondade de Deus em favor do ser humano. Que Deus abençoe a minha, que Deus abençoe a sua, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe as nossas famílias e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.